Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos de volta hoje, dia 31 de maio, nosso culto matinal, nosso culto de domingo pela manhã. Vamos estudar a palavra de Deus, desenvolver nossos corações na presença de Deus, edificá-los e consagrá-los para a glória do nome do nosso Deus. Razão do nosso encontro, Jesus Cristo, Filho de Deus ressuscitado. Nós só conseguimos prestar culto, termos acesso a Deus, realizarmos culto de louvor e adoração ao Pai por causa de Jesus Cristo. E esse lembrete a gente nunca vai deixar de dar a todos os irmãos. Culto não é um encontro de pessoas, senão seria apenas um encontro antropocêntrico. Culto é um encontro de Deus com homens regenerados, restaurados por meio de Jesus Cristo. Vamos nesta manhã então fazer isto, ter esse encontro de culto, de adoração a Deus através de Cristo, e vamos adorar o Pai, adorar ao Filho, mediante a regeneração que eles atuaram conjuntamente por nós. Quero nesse instante então fazer uma oração invocatória, pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada de liturgia, de culto a Ele por intermédio de Jesus. Nosso irmão Marinaldo, ele vai fazer essa oração invocatória, pedindo a nosso Deus que nos ajude por Cristo a entrarmos em sua presença. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta manhã, Pai, eu te peço o teu Santo Espírito que possa nos guiar, conduzir, Pai Santo, este culto para o louvor da tua glória. Amém. E que o teu servo, Senhor, possa ser um instrumento aqui nesta manhã, dirigido, Senhor, pelo Senhor, para que possa levar a palavra, Senhor, ao coração de cada um dos teus servos. Amém. E que a tua palavra possa ter o efeito no coração dos teus filhos e filhas, Pai. Amém. Em nome de Cristo, essa é a humilde oração que eu te faço, no nome de Cristo. Amém. Amém. Que bom que agora vamos já adentramos na presença de Deus para cultuá-lo por meio de Cristo Jesus. Eu quero conclamar os meus amados irmãos e não esquecerem do culto doméstico, do culto em família, para celebrarmos ao Senhor enquanto estamos nesse processo de isolamento. É fundamental o fortalecimento. Já a ideia da nossa igreja bem antes, e agora a gente amplia e fortalece esse processo. Forte abraço aos irmãos de Camaçandi, aos irmãos de Aratuípe, aos irmãos da igreja local. De uma maneira geral, Deus fortaleça a todos os seis. Queremos agradecer a algumas pessoas que têm cultuado conosco, além dos irmãos da igreja, o pessoal lá da Baixa Alegre, do grupo discipulado, ontem adentraram no culto também conosco, ontem não, na quinta última passada, a Lene, Leide, Celidalva, Françoise, todo o pessoal que também estuda a Bíblia no grupo de discipulado lá do bairro da Baixa Alegre. Cleito também, um forte abraço para esses amados irmãos, Deus os fortaleça. Forte abraço também para alguns colegas do Pregue a Palavra, que em outras regiões do Nordeste, em outros estados também têm cultuado. Esses dias também tivemos um colega lá de Teresina, cultuando, celebrando a Deus conosco. Um forte abraço aos pastores ali daquela região, onde temos um polo do Prega a Palavra também. Na manhã de hoje queremos te chamar a um momento de confissão também ao Senhor, entendermos que por meio de Cristo, pecadores precisam diuturnamente pedir perdão. Hoje nós vamos ver mais uma vez a segunda parte do Salmo 25, e Davi suplicando a Deus perdão pelos pecados. Na maioria dos salmos a gente encontra esse momento litúrgico de confissão. No Salmo 25, o verso de número 7 diz assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Davi reconhece
que se não pela misericórdia de Deus, se não for a misericórdia, a bondade de Deus, nossos pecados não são perdoados. Hoje nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo. Cristo mostra a grandeza, a bondade misericordiosa de Deus através do seu sacrifício. Vamos ter um momento de confissão. Vou convidar nosso irmão Wellington. Ele vai fazer essa oração e eu quero pedir a todos os amados irmãos agora, curvem suas cabeças, suas frontes, e nós vamos confessar nossos pecados ao Senhor através de Cristo. Aleluia, oremos. Soberano Senhor, eterno Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua infinita misericórdia, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Obrigado, meu Senhor, Deus. Neste momento agora, Pai, nós te prostramos diante desse Senhor para te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Sim, Deus. Meu Senhor, vem nos abençoando, Pai, vem nos mostrando, Pai, a cada dia, Pai, que precisamos chegar perto do Senhor, para que, Senhor, nós possamos, ó Deus, ver um dia a tua face, Pai, puro e limpo, Pai, porque Amém. A tua misericórdia é branda. Vem nos perdoando nossos pensamentos, nossos atos, tudo aqui, vem nos livrando, ó Deus. Deus, vem nos mostrando aquilo que precisamos consertar diante do Senhor, Amém. Para que possamos chegar diante de Ti. Amém. Meu Deus, muito obrigado pela família, Pai, muito obrigado por cada família neste momento, Pai, que está nos ouvindo, Senhor. Vem perdoando os pecados, vem mostrando, ó Deus, que não possamos fazer mais, ó Deus. Vem assim nos perdoando. Meu Deus, muito obrigado, fica conosco pela tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Wellington. Nós vamos prosseguir, queridos, fazendo a leitura bíblica na chamada adoração. Após esse momento de confissão, a Bíblia nos chama também a adorarmos ao Senhor por intermédio de seu Filho, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E o Salmo 25, de 8 a 10, ele mostra que o Senhor é que é justo e bom, e Ele, digno de ser adorado, nos ensina o caminho. Marcelo vai nos conduzir na leitura desse Salmo 25, 8, 9 e 10, são os versículos, e nós vamos fazer assim a leitura para adorarmos ao Senhor. O Senhor é bom e justo, por isso, ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Obrigado, irmão Marcelo. Amém. Os que guardam sua aliança e seus testemunhos seguem a direção de Deus, segue a direção, o caminho, as veredas de Deus por intermédio de Cristo. Com coração quebrantado, com coração contrito, nós adoramos ao Senhor mediante a aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus. Vamos adorá-lo cantando quebrantado. Marcelo, Selmo, Wellington vão nos conduzir nesta canção de louvor a Deus. Que neste momento cada um de nós possa se colocar diante do Senhor e quebrantar o coração e entregar todo o seu ser ao nosso Senhor e Salvador. Aproximo, quebrantado.
por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por intermédio da cruz, Deus nos chamou para Ele. Por intermédio de Jesus Cristo, nossos corações são transformados, regenerados para adorá-lo e para servi-lo enquanto aqui vivermos. E quando Cristo voltar, serviremos ao Senhor pelos séculos dos séculos na Nova Jerusalém. Vamos, nesse instante também, baseado nessa adoração por meio de Cristo, nós vamos ter um momento de oração de louvor a Deus, a esse Senhor exaltado, à luz de tudo que Ele é, pelos seus atributos, o seu senhorio, sua onipotência, o seu governo absoluto, sua infinitude. Esse nosso Deus é eterno e nós o adoramos pelo que Ele é e pela grandiosa obra que Ele fez através de Jesus sobre nós, em nós. Deus, nós glorificamos o Teu nome. Na manhã de hoje, adoramos ao Senhor por intermédio de Jesus, e nesse culto que é dirigido somente a Ti, porque é um culto centrado em Cristo, centrado no Senhor, por intermédio do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por reconhecermos que diante de Cristo nada somos, mas por Cristo em Ti nós somos constituídos, regenerados, redimidos, salvos e guardados para a glória do Senhor. A Ti glória, honra, adoração por isso. Receba o louvor do Teu povo agora nesta manhã, de toda a Tua igreja, dos filhos que se aliam a nós nesta manhã para a Ti dirigir culto e celebração. Em Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos com louvor e exaltação ao Senhor nosso Deus eterno. Amém. Meus amados irmãos, após a chamada confissão, após a chamada adoração, nós temos também a chamada a proclamação da palavra. O Salmo 119, o versículo de número 2, ele nos convida a entendermos esse princípio da chamada adoração. Eu quero pedir a você agora a abrir no Salmo 119, versículo 2. Olha o que o autor desse belo salmo diz sobre a palavra de Deus,
uma vez que agora nós somos chamados a proclamar a palavra, por meio da palavra edificar nossas vidas. 119, verso 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, o que buscam de todo o coração. Vou ler de novo. Bem-aventurados os que guardam seus caminhos, que o buscam de todo o coração. E assim, então, devemos guardar os testemunhos do Senhor, e desta feita vamos guardá-los por meio da exposição da palavra de Deus. Estamos num cenário de exposição do primeiro livro de Salmos, e agora estamos no Salmo de número 25. Nós temos o hábito de seguir texto a texto, capítulo a capítulo, e o Salmo 25, na manhã de hoje, é o texto base da nossa exposição, da exposição da palavra do Senhor. Então quero convidar você a abrir no Salmo 25 para fazermos a leitura a partir do verso 11. Já lemos dias passados, domingo último passado, o verso 1 a verso de número 10. A segunda estrutura do Salmo 25, do 11 até o 22, vai nos ensinar o seguinte. Está com a sua Bíblia aberta? Se não tiver, procure agora abri-la e acompanhar conosco o fundamento desse texto. Salmo 25, de 11 a 22. Senhor, por amor do teu nome, perdoa o meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade, a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias e atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque são muitos, e me odeiam com ódio cruel. Protege-me, protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti confio ou em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em ti, ó Deus. Redime Israel de todas as suas angústias. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra. Irmão Selmo vai orar pedindo a Deus pela palavra que pregada será agora. Vamos orar ao Senhor. A Ti, ó Deus, entregamos as nossas vidas confiante por meio da Tua palavra, para poder, Senhor Deus, regozijar no Teu amor infinito. Conduz o nosso coração, ensinando o caminho que se deve andar. Amém. Guia-nos nas Tuas veredas, ó Pai, e que possamos cada dia mais atender aos Teus mandamentos e à Tua lei. Amém. Para cada dia mais, ó Deus, possamos entender o Teu propósito em nossas vidas, que é Te adorar em espírito e em verdade. Amém. Que Tua palavra nos seja o caminho verdadeiro que possamos seguir, ó Pai. Amém, abre Deus. nossos olhos, abre o nosso coração para entender o que Tua palavra nos diz e possamos viver, Deus, diante da Tua presença com integridade. Amém. Que toda a honra, toda a graça, toda a direção seja direcionada a Ti, ó Pai, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Pois bem, queridos, nós vamos prosseguir. E na semana última passada vimos a primeira estrofe desse salmo, que é um salmo de Davi. E a proposta do 25 de 1 a 10 foi exatamente: o Senhor garante aos que nele confiam e guarda a sua aliança, direção e perdão. Nós vimos então Davi clamar a Deus, elevar-se a Deus e, por confiar em Deus, pedir a Ele que ele não fosse frustrado diante de seus adversários, de seus inimigos. E vimos nos dias passados o quanto Davi tinha de inimigos e como eles atuaram, desde o urso e o leão até
os filisteus e também jebuseus e nações inimigas que se levantaram conjuntamente contra o povo de Deus e contra o rei de Deus, o ungido de Deus, o rei Davi. Mas dentre todos esses inimigos que atuaram sobre Davi, sobre o rei ungido de Deus, o homem segundo o coração do Pai, segundo o coração de Deus, nós temos dois inimigos que foram fulminantes, que saíram da própria nação de Israel. Um é Saul que teve Davi como um grande aliado seu, que tirou de uma situação difícil quando o gigante Golias estava atuando e acuou o povo de Israel, e Saul era o rei. E depois dessa batalha, quando Davi que vence o gigante Golias, Saul já planeja matar, porque quando Davi o vence, a gente percebe que quando as mulheres cantam exaltando a vitória de Deus na vida de Davi, dizendo que Davi matou milhares, mas Saul apenas centenas. Saul ficou insatisfeito, dali gerou um ciúme mortal e tentou várias vezes tirar a vida de Davi, mas Deus era com Davi, Deus o protegia, Deus o guardava e Deus o livrou de toda a ação de Saul. Posteriormente à morte de Saul, nós tivemos o outro rei, o filho de Saul, que foi exatamente, governou por 2 anos em Israel. E Isbosete, este filho de Saul, tentou também matá-lo, mas Davi, por Deus, também foi livrado. E nós temos um outro inimigo mortal, que é o próprio filho de Davi, Absalão, que se levanta para matá-lo, para destruí-lo. E diante disso a gente percebe que ele clama a Deus e Deus o livrou de todos os seus inimigos, à luz do capítulo de número 7 de 2º livro de Samuel. E Deus deu repouso, descanso, exatamente aquela ideia clara que Deus daria descanso ao seu povo, por livrá-lo, conduzindo até a terra, e a terra da promessa, a terra de Canaã. Davi descansou dos seus inimigos, reinou em Jerusalém, lá em Sião, na cidade do grande rei. E Deus, então, entrou com Davi, porque a arca da aliança, depois das vitórias sobre os inimigos, entra exatamente lá no cenário de Sião. E no Salmo 24, como vimos antes, o Rei da Glória entra com a arca. E nesse contexto, aqui já simbolizando a entrada do triunfal de Jesus em Jerusalém, logo após a sua apresentação e logo após a oposição dos seus aliados, seus inimigos, Jesus também entra lá em Sião, aclamado, glorificado pelos aqueles que reconheciam como enviado o Filho de Deus. Diante disso, Davi, então, a gente verifica do 25, de 1 a 10, o Senhor garante aos que nele confiam e guardam a sua aliança, direção e perdão. Davi clama por perdão a Deus mediante o seu cenário de vida, desde a sua mocidade, e Deus também lhe concede, a gente viu isso claramente. A proposta, então, no cenário de hoje, é que esse salmo é um salmo de lamento de indivíduo, nós já temos essa consciência, e este salmo nós temos nele, como lamento do indivíduo, são 45 salmos que tem essa estrutura de lamento do indivíduo, e a base no caso desse Salmo 25 é primeiro a confiança no Senhor, ele demonstrando a confiança no Senhor, segundo o livramento dos inimigos, e terceiro a necessidade de orientação e perdão conforme a misericórdia e a aliança de Deus feita com o seu rei, com o seu povo também, e em seguida a pressão dos inimigos e a necessidade de orientação por causa do fardo e da culpa. Diante disso, hoje nós vamos para a estrofe maior de 25 a 22. Eu quero apresentá-la de uma forma também dividida. É um cântico, é um salmo, e vamos então dividir em 3 estrofes. Primeira estrofe desse salmo de 25, de 11 a 18. Segunda estrofe de 25, 19 a 22.
ou segunda estrofe, na verdade 2 estrofes, de 11 a 18 e depois de 25, de 19 a 22. Então ficará assim, 25, de 11 a 18 e 25, 19 a 22. A grande ideia, então, dos 25, de 11 a 22, é a seguinte: Davi confia e busca do Senhor para si e seu povo perdão, direção e livramento. Anote o resumo que a gente chama de grande ideia, o assunto que está explicitado do verso 11 ao verso 25. Davi confia e busca do Senhor para si e seu povo perdão, direção e livramento. A primeira estrofe, ela vai do 11 a 18, e a gente vai entender já Davi busca do Senhor para si e descendência, para si e sua descendência, perdão, direção, face à aliança de Deus. Então veja, Davi busca do Senhor para si e sua descendência, perdão e direção, face à aliança de Deus, ou face à sua aliança. Vamos entender isso de maneira clara. Primeiro, ele mostra que ele começa assim, termina assim: Senhor, por amor do teu nome. Aí ele está falando exatamente do compromisso, da promessa de Deus com o próprio nome dele, e ele vai já fazer esse apelo. E aqui a gente tem uma segunda petição para que Deus seja propício, para que Deus intervenha frente à situação de opressão dos inimigos, mas aqui ele apela por perdão e ele apela por direção para ele e também para aqueles que serão a futura geração ou a futura descendência do seu povo e dele também. Olha só então que ele apela inicialmente mostrando: por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Então, qual a base que Davi suplica a Deus por perdão do pecado? A base é pelo amor do nome de Deus. Perdão, na verdade, aqui está baseado no pedido de Davi, no compromisso que Deus tem de perdoar nossos pecados por causa dele mesmo. Esse compromisso é de Deus. Aí você pode perguntar: onde podemos ver esse compromisso de Deus? Deus tem um compromisso com a humanidade. No nome dele mesmo, quando ele faz a promessa do descendente ou da descendência da mulher que nasceria um varão e esmagaria com a cabeça da serpente. Aqui está o compromisso de Deus desde o início lá do livro de Gênesis. Então é pelo que ele mesmo prometeu, pelo que o próprio Deus falou, baseado no seu nome. E Deus é fiel e ele não nega aquilo que promete a quem quer que seja conforme sua promessa. Veja que quando ele termina essa estrutura no verso 14, a gente vai de 11 a 14, agora, ele vai mostrar que a base também está na aliança. Então observe o seguinte, no verso 14 ele diz: o conselho do Senhor é para os que o temem. Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Ele está aqui mais uma vez invocando a aliança que Deus também fez com o próprio Davi. Mas você lembra, e a Bíblia vai nos trazer, que essa aliança que Deus fez, ela não começa em Davi, ela começa lá em Adão, depois ela vai para Noé, depois ela vai para Abraão, ela é estendida para os patriarcas Isaac e Jacó, logo em seguida ela é estendida a Moisés e finalmente ela vai chegar até Davi, que é um rei ungido, sombra, aquele que haveria de ser o rei temporário, mas era o rei já escolhido por Deus e que viria da descendência dele um rei que assumiria o trono e governaria para sempre. E agora, como já temos toda a revelação de Deus em nossas mãos, sabemos que esse descendente de Davi, o ungido rei, é Jesus Cristo. E a gente já viu que de fato começa o Evangelho de Mateus dizendo genealogia, no versículo 1 de Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo e de quem ele é filho. Ele é descendente de Davi. Verso 1, a parte A do capítulo 1
do versículo 1 de Mateus. Portanto, Davi apela agora também para que Deus, lá no verso de número 14, Deus responda e faça conhecer a direção e o caminho. Qual é a base para Deus fazer conhecer a direção e o caminho? A aliança. E aí ele diz: o conselho do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes dá a conhecer sua aliança, seu pacto. E a gente vai entender um pouquinho exatamente isso agora. De 1 a 14, então, Davi busca do Senhor para si sua descendência, perdão, direção, face a sua aliança. E veja que, por que para a descendência? Que ele vai terminar exatamente com a mesma proposta, porque ele termina o verso 22 dizendo: ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. A promessa de Deus é para o rei e para o seu povo, é para o rei e sua descendência. E no versículo de número 12, quando ele pergunta quem é o homem que teme o Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher, e ele viverá em prosperidade. E diz que ainda vai estender isso à sua descendência, e sua descendência herdará a terra. Isso aqui é uma alusão ao povo, aos descendentes de Davi, os dirigidos por Davi no cenário de Israel. Por isso é que Davi busca do Senhor para si a descendência, e sua descendência, perdão, direção, face à sua aliança. Quando Davi busca perdão, a gente verificou e já vimos na primeira estrofe que também no início ele mostra que ele necessita do perdão de Deus. Por isso que essa estrofe ela vai falar exatamente da mesma proposta da estrofe primeira, de 1 a 11. Davi clama a Deus por perdão e direção, livramento dos inimigos, e pede que Deus faça isso com base na sua aliança, no seu compromisso, no que ele fez também na primeira porção do Salmo, na primeira estrofe maior do Salmo. Quando ele clama por perdão, baseado também na direção e o compromisso e a aliança que Deus fez conosco, que Deus fez com Davi, que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, ele vai mostrar que esse perdão só é de fato alcançado baseado no próprio compromisso que Deus tem com o homem, na aliança que o próprio Deus fez com o homem. Por isso que ele começa: por amor do teu nome, e no verso 14 ele termina: me faz conhecer a tua aliança. Veja então agora que a ideia do pedido de perdão, que é a primeira súplica que ele faz baseado no compromisso de Deus, é por causa exatamente do processo que Davi viveu. Nós temos dois cenários, não só o pecado de Davi no cenário de Betseba, e foi uma situação difícil, e Deus disse que por causa daquilo ele traria muitas dores para Davi. Pecado tem consequências, mas Deus diz algo fantástico lá em 2 Samuel, nesse cenário do pecado de Davi com Betseba. Depois, então, Deus vai trazer da própria família de Davi. Absalão se levanta e faz um rebuliço, toma o reinado. É parte da consequência do pecado de Davi. Mas o que é interessante, eu vou pedir para você abrir comigo agora em 2 Samuel, capítulo 20 e capítulo 12. E quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo de número 12, os versículos de números 11 a 12, nós encontramos esse cenário de Davi no pecado com Betseba. Olha comigo, 2 Samuel, capítulo de número 12, os versículos 11, quando então Natã vai repreendê-lo por causa do seu pecado. E assim está escrito: assim diz o Senhor, da tua própria família trarei mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disseste perante o que disse perante todo Israel à luz do dia. Agora veja o verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi:
também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Agora parece que fica claro a gente entender o porquê que Davi apela por perdão a Deus, mediante o nome de Deus, o azelo do nome de Deus. Por isso que ele começa dizendo: Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Davi sabia que tinha cometido grandes atrocidades, e entre essas atrocidades, entre esses pecados, ele tinha cometido o pecado do adultério e um homicídio. E esse pecado, inclusive, vai ser lembrado num salmo dele também, 32, e num salmo dele também, 51. Ele pedindo e confessando. E faz sentido, então, a gente entender nesse momento que ele confia na bondade, na graça de Deus, nessa aliança. E por isso, baseado no nome de Deus, no compromisso que Deus fez com o homem, com o próprio rei Davi, ele apela pelo perdão do pecado. E como a gente viu aqui, mesmo diante de um adultério e mesmo diante de um homicídio, a resposta de Deus por Natã foi: o Senhor também perdoa o teu pecado, por isso não morrerás. Isso é interessante, porque a gente verifica que Davi está plenamente consciente de como Deus é gracioso e misericordioso. Porém, a gente precisa entender que o pecado, ele destrói a gente. E por que a gente não morre quando pecamos, e no sentido de Deus nos agraciar em Cristo? É por causa da sua misericórdia em Cristo. O pecado não nos destrói só por um motivo: por causa do compromisso de Deus em nos perdoar por intermédio da sua aliança. A sua aliança que hoje claramente é demonstrada através do seu Filho Jesus. Um outro momento do pecado de Davi, eu queria chamar você também aí comigo, lá em 2 Samuel capítulo 24, vai correndo para lá. E por isso que a gente entende também o quanto Davi agora está consciente de que a grandeza de Deus, ela é baseada na sua misericórdia e na sua aliança. No capítulo de número 24 de 2 Samuel, o Senhor se enfureceu outra vez contra Davi, verso 1, 24, verso 1, contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, faz a contagem de Israel a Judá. Deus já tinha dito lá no Antigo Testamento, aqui no Antigo Testamento, a forma, quando tivesse de contar o povo, deveria fazer. E aqui parece que Satanás incita o coração de Davi, e ele vai fazer uma contagem fora do padrão divino. E por causa dessa contagem fora do padrão divino, o Senhor, nos versos 10 até o verso 17, o Senhor também vai punir Davi. E nessa punição, por causa dessa contagem equivocada do povo de Israel, até alertado por Joabe, ele foi, mas ele não ouviu. E aí a gente tem um segundo momento que Davi peca, e veja o que é que acontece nesse cenário do pecado de Davi, para que a gente entenda porque ele, por amor do teu nome, no verso 11, está pedindo perdão a Deus. Veja então, capítulo 24, a partir do versículo 10. Mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz, mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque fui irresponsável no que fiz. E talvez aqui a gente veja uma coisa tremenda. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? É porque ele não é pecador? A Bíblia não diz isso. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que, quando pecou, às vezes que pecou, ele foi humildemente confrontado, ou foi confrontado por Deus, e ele se prostrou diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. Isso significa dizer que nenhum arrogante vai a Deus, mas todos os humildes, quando confrontados por Deus, eles também automaticamente reconhecem a grandeza de Deus, mas reconhecem a sua pequenez e a sua fragilidade.
Veja então que a sequência no verso 11 do 2 Samuel 24 diz: na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, ou Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas, no verso 12, te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Deus está dando a Davi agora 3 situações para puni-lo por causa do pecado da contagem do povo. E veja o verso 13 agora. Gade veio a Davi e lhe perguntou: prefere 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. Deus mandou Gade a Davi. Então Davi tinha 3 oportunidades para escolher qual a forma que ele... Olha que coisa maravilhosa. A misericórdia de Deus é tão grande. Embora vai corrigir sempre nossos pecados, mesmo demonstrando a sua misericórdia. E observe que nesse cenário agora, 3 coisas, 3 meses de fome, de fuga diante dos inimigos, 3 dias de pragas, ou o outro 7 anos de fome. O que é que Davi deveria escolher? Veja o versículo 14 comigo. Davi respondeu a Gade, o profeta de Deus: estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Ele apela para Deus, ele confia na bondade e na misericórdia de Deus. Volte agora para o Salmo de número 25, no 11 ele diz: por amor do teu nome, perdoa o meu pecado, pois ele é grande. Isso porque Davi já tinha experimentado e já sabia o quanto Deus, ele é misericordioso, grandioso em perdoar mediante o seu compromisso, a sua aliança que ele fez conosco e com a sua descendência. Portanto, do verso 11 até o verso de número 18, Davi busca do Senhor para si e sua descendência perdão, direção face à aliança. Logo após o pedido de perdão, no verso de número 13, ele vai suplicar por direção. Ele faz uma pergunta: quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhes ensinará o caminho que deve escolher, e ele viverá em prosperidade, e sua descendência herdará a terra. Agora ele vai sair do pedido de perdão, confiante no nome e no compromisso de Deus, e ele vai agora para o pedido de direção. Todo pecador que reconhece sua fragilidade pecaminosa, ou sua pecaminosidade, ele simplesmente vai pedir a Deus perdão e direção para um pecador que não tem rumo, que está perdido. Portanto, Davi busca do Senhor para si e sua descendência perdão, direção, com base ou face à sua aliança. Pastor, como isso pode ser aplicado na vida de um crente hoje? Baseado nesse cenário de Davi pedindo perdão e direção a Deus por causa da misericórdia, da aliança que Deus fez e tem com o seu povo e com aquele que teme ao seu nome. Como nós, Igreja Batista Nova Aliança, em pleno século XXI, podemos entender isso em nossa vida? A proposta de Davi era que o povo e ele entendesse que só mediante na aliança de Deus haveria perdão e direção seguro para a terra, aonde Deus prometeu colocar a sua descendência. Israel precisava entender isso no cenário dirigido tanto no período de Davi e quanto no cenário do cativeiro babilônico. Deveria confiar plenamente na aliança, no compromisso que Deus fez com o próprio povo.
Mas para a gente hoje, como a gente entende essas verdades baseadas nesse princípio de Davi buscando do Senhor para si sua descendência, perdão, direção, face à sua aliança. A primeira verdade, a base do perdão de Deus ao homem decaído está na promessa que Ele fez e na aliança que Ele fez com o homem, com o ser humano, com a raça humana. Mas aqui especificamente com o seu povo. Não existe, irmãos, perdão fora do compromisso, do pacto, da aliança que Deus fez para nós. O acesso a perdão e direção só por meio da aliança com Deus. Há muita gente que quer se aproximar de Deus mediante esmolas, mediante boas obras, mediante a sua autossuficiência. Por isso que muitas das vezes temos culto centrado no homem e não centrado em Deus. Davi está chamando aqui duas verdades. Primeiro, o culto em Deus é que a gente deve estabelecer, e está já estabelecido por Ele, é mediante o que Ele mesmo fez, a sua aliança conosco. Todo homem temente a Deus busca nele perdão para os seus pecados e nunca fica prostrado neles, nos seus pecados, porque só mediante esse temor a Deus, essa humilhação diante de Deus, é que nós temos nossos pecados perdoados. Todo homem temente a Deus busca viver sua aliança, o compromisso que Deus fez conosco. Cabe uma pergunta aqui ainda mais ampla para esse princípio em nossas vidas. Como conhecer, pastor, e fazer essa aliança com Deus hoje? Por que essa pergunta precisa ser feita? Como fazer, ou como conhecer e fazer aliança com Deus hoje? A primeira verdade que a gente vai encontrar é que Jesus nos ensina como fazer essa aliança com Deus hoje. Essa aliança é mediante o sacrifício, não agora do rei Davi, mas o sacrifício do ungido de Deus, descendente do rei Davi, definitivo, o rei Jesus. Davi, ele foi um rei temporário, apontava para o rei permanente. Quem é o rei permanente? Jesus. Por isso, agora em Jesus, Deus vai estabelecer uma aliança com a igreja dele, com o povo dele, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Olha como conhecer e como fazer essa aliança com Deus hoje. Lá em Marcos 24, o próprio Jesus, no cenário da Páscoa e da ceia com seus discípulos, ele vai nos mostrar isso de uma maneira muito clara. Eu quero pedir a você mais uma vez para ir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo de número 22, versículos 22 a 24. Olha comigo Marcos, capítulo de número 14, nos versículos 22 a 24. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, 22 a 24. Esse texto fala da Páscoa, a última Páscoa, e essa transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. E nesse momento até que Jesus revela quem seria o traidor, diz que entre os 12 teria um que o trairia. Isso você vai ver do verso 12 até o versículo de número 20. Logo depois disso, a gente agora no verso de número 22, até verso 22, enquanto comiam a Páscoa com os discípulos, ou a ceia, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. No momento da ceia, Jesus está dizendo que o corpo dele seria moído, sacrificado, por causa dos pecados da humanidade. E veja no verso 23, e tomando um cálice, deu graças, entregou-o aos discípulos, e todos beberam dele. 24, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Aqui responde então a pergunta: como, pastor,
conhecer e fazer essa aliança com Deus. Davi está pedindo perdão baseado no compromisso, na aliança de Deus com ele e com a sua descendência. Davi está pedindo direção baseado a Deus, baseado no compromisso, na aliança com ele e com sua descendência. Essa aliança agora, que Deus estabeleceu definitivamente, porque em Davi era temporária, ela é definida, é definitivamente em Jesus. Por isso que Jesus no verso 24 disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Então, como conhecer a aliança e como fazer a aliança com Deus, pastor, para eu ter perdão dos pecados e direção da minha vida, mediante aceitação e reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus sacrificado na cruz para perdoar você e para dirigir você até a terra Nova Jerusalém, a nova Canaã, a terra dos filhos, dos descendentes de Deus em Jesus Cristo. Só por meio de Jesus Cristo nós conseguimos então ir à Nova Jerusalém. Interessante que é isso que Davi vai dizer no versículo de número 12: o Senhor lhes ensinará o caminho que devem escolher, ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. Lembremos que quando Davi peca, ele é escorraçado, ele é foragido lá de Canaã, ele é expulso de Jerusalém, mas quando ele pede perdão, Deus o perdoa, depois Deus o traz de volta junto com todos os seus descendentes, com seus filhos, ele volta a reinar em Jerusalém e governar para sempre, até o dia, para sempre no caso, até o dia da sua morte. Portanto, a única maneira de termos como povo de Deus hoje e obtermos o seu perdão e seguirmos o seu caminho é conhecermos a sua aliança e fazermos a sua aliança com Jesus Cristo. Olhe, vou ampliar isso no próximo aspecto, mas só existe uma forma de Deus nos proteger dos pecados, nos proteger na caminhada, na direção, na peregrinação até a Nova Jerusalém, mediante a sua aliança com Jesus. Por isso, na manhã de hoje, eu queria trazer 2 aspectos para você. Tente viver seu relacionamento na vida cristã, baseado na bondade de Deus, na graça de Deus, por intermédio de Cristo. Só é possível a gente ter, de fato, um pleno alcance do perdão e direção de Deus até a Nova Jerusalém por intermédio da aliança de Deus em Cristo. Vamos para o segundo aspecto, que vai para a segunda estrofe, que vai exatamente do 15 a 22. Do 15 a 22, nós temos o aspecto seguinte: Davi põe em Deus sua confiança e espera nele a sua salvação e a de seu povo. Isso do verso 15 ao verso 22. Porque Davi agora, logo após, baseado na aliança, suplicar perdão e direção, Davi agora, ele vai mostrar que ele confia. Nós temos agora no Salmo do Indivíduo, Lamento do Indivíduo, uma expressão de confiança, que contrasta com a seção dedicada de fato, ao lamento. Ele vai mostrar agora que ele confia no Senhor, que tanto salva, quanto também salva Israel, salva o seu povo. Veja que na primeira estrofe ele mostra que Deus dá direção e perdão para o rei e sua descendência. Mas agora, no cenário do 15 até o 22, ele mostra que o rei confia no Senhor e por isso ele recebe do Senhor livramento, salvação, redenção de seus inimigos e também livra o seu povo. Ele começa assim, no verso 15: meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Ele está falando aí da ideia do adversário. No verso 16, olha para mim, tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito, isso por causa da opressão dos seus inimigos. E ele diz no 17, alivia as tribulações do meu coração e livra-me das minhas angústias. 18, atenta para a minha dor e aflição e perdoa todos os meus pecados. Parece que ele faz um ajuste aqui entre opressão dos inimigos
e dor da culpa. Parece que a ideia, e por isso que esse salmo está muito atrelado, provavelmente o contexto é o cenário lá do pecado dele com Absalão, ou melhor, do pecado dele com Betseba. E quando Deus joga, por causa do pecado dele, Absalão, seu próprio filho, contra ele. E ele mostra agora um pedido de socorro, um pedido de livramento dos inimigos, mas observe que ele vai atrelar o pedido de livramento, no verso 18, a ideia também de pecados. Ele diz: atenta para a minha dor e aflição, e perdoa todos os meus pecados. Ele faz uma junção da opressão do inimigo anexada a pedido de perdão. E aí, por isso que no contexto desse salmo imediato agora, nos transmite, nos leva para o processo lá de Absalão. E quando ele faz isso, ele diz, olha, no verso 19, olha para meus inimigos, porque são muitos, me odeiam com ódio cruel, a ideia de ódio mortal. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre. Veja que isso ele pede também na estrofe maior, lá no primeiro estrofe de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 4. E ele diz, olha, protege minha vida, livra-me, que eu não me frustre, porque eu em ti me refugio. Ou seja, onde é que ele deposita a sua confiança? E porque ele busca o Senhor por livramento, por salvação, por redenção. Ele põe em Deus a sua confiança. E ele espera que só Deus traga salvação para ele e para o seu povo, porque nele ele confia. E ele mostra então que essa integridade e retidão, a integridade dele, a retidão, o protege. Ele não está falando que ele é auto-íntegro, mas que por causa do que Deus lhe concedeu, perdão, mediante a aliança, o transformou, o redimiu e o trouxe a um caminho e uma vereda de justiça. Diante disso, nós encontramos aqui, Davi confia e busca do Senhor livramento para si, Israel, face à opressão de seus inimigos. E é por causa dessa confiança em Deus, e ele entende que Deus haveria de livrá-lo, como livrou de todos. A gente já falou aí a relação, dias passados, de todos os inimigos de Davi, e como Deus o livrou dos inimigos, e como Deus também perdoou os seus pecados, tanto no cenário com Betseba, quanto no cenário lá quando ele faz a contagem equivocada do povo de Israel, coisa que Deus não tinha ordenado, e Deus lhe pede, então lhe dá 3 propostas: 7 meses de fome, 3 meses de opressão dos inimigos, ou 3 pragas, ou pragas durante um período, parece-me que de 3 dias. E Davi diz, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. Ele apela para, de novo, a aliança misericordiosa de Deus, que perdoa pecados, que livra da opressão dos inimigos. Como é bom confiar em Deus e saber que Deus é que refrigera nossos corações em meio à opressão. Só em Deus nós temos um conforto seguro diante de todas as opressões, de todas as dores, de todas as angústias, que por causa da natureza pecaminosa que herdamos de nossos pais, aqui então sofremos. Diante disso, Davi põe em Deus sua confiança e espera nele a sua salvação de seu povo, porque no verso 22 parece que ele faz um encaixe de um texto, mas na verdade ele está fazendo a mesma coisa que ele faz na primeira estrofe, de 11 a 14, que termina o 22 dizendo, ó Deus, redime Israel, redimir é salvar, salva Israel de todas as suas angústias. E isso também, até porque esse salmo não é só no cenário de Davi que ele vai ser utilizado. Esse salmo também vai ser utilizado no cenário de Israel quando peca e vai para o cativeiro babilônico. E lá os remanescentes fiéis, o que sobraram e que confiaram, que Deus disse pelo profeta Jeremias, vocês vão para lá e permaneçam lá até o dia, 70 anos, porque foi consequência do pecado. E então, nesse cenário, quem utilizou esse salmo no cenário do regresso lá da Babilônia, mostrou que assim como Davi confiou no Senhor,
teve os pecados perdoados e livramento dos inimigos, Israel deveria confiar no Senhor, porque Deus perdoaria os seus pecados, baseado na sua aliança, e os livraria de seus inimigos. Essa é a ideia desejada, é a resposta que o escritor, tanto Davi, quanto provavelmente copilar desse salmo foi no cenário de Israel, almejava que seus leitores, ouvintes originais, primitivos, entendessem isso. A pergunta então, pastor, diante desse cenário, Davi põe sua confiança e espera sua confiança em Deus. Davi põe em Deus sua confiança e espera nele sua salvação e a de seu povo. O que isso tem a ver conosco? Como entender isso no cenário de Israel e agora como aplicar isso no cenário da Igreja de Deus em pleno século 21? Primeiro, vamos entender isto. A base do apelo para o livramento do homem temente a Deus é a aliança e confiança no Senhor. Davi está apelando agora por livramento dos inimigos, e ele diz que também por questão de perdão dos pecados e redenção, livramento do povo, e a base disso é a aliança. Nós já vimos na estrofe passada que agora essa aliança feita com Deus em Davi, ela é feita para nós e conosco em Jesus Cristo. Significa dizer que nós só podemos ser libertos dos nossos inimigos. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho por que liberto dos inimigos. E talvez você esteja pensando até no inimigo pessoal. Talvez você esteja pensando naquele que tomou dinheiro emprestado e não pagou. Talvez você esteja agora pensando, pastor, então meu inimigo é aquele que um dia falou mal de mim pelas costas, ou também pela frente. Se tem um inimigo que fala mal pelas costas, fala também pela frente. Não importa. Quem são esses inimigos? Como eles são constituídos hoje na vida da igreja, e como a igreja se vê livre desses inimigos, e como Deus protege a igreja de seus inimigos e perdoa os seus pecados mediante a aliança. A base é a aliança, nunca se esqueça. Só temos livramento dos inimigos e só temos perdão dos pecados mediante a aliança que Deus estabeleceu conosco através do sangue de Jesus Cristo. Por isso que lemos em Marcos 14, 24, este é o sangue da aliança que é derramado por muitos. Onde é que encontramos livramento de nossos inimigos, pleno de nossos inimigos? Talvez a pergunta melhor estabelecida. Onde e de quem, onde é que encontramos livramento pleno de nossos inimigos? Todos os que se submetem a Cristo, ungido de Deus, são libertos dos seus inimigos. Essa é a verdade clássica das Escrituras e é a verdade absoluta. Só temos livramento, só somos libertos de todos os nossos inimigos como igreja de Deus, que agora faz com Deus, ou que Deus fez conosco, essa aliança em Cristo. Só temos livramento de perdão dos inimigos quando nós nos submetemos a Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador. E aqui então deve-se fazer a seguinte pergunta, pastor: quem são os inimigos da igreja? A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue. Lá na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que um dos nossos inimigos é Satanás, é o diabo. Ele é aquele que oprime o seu povo. E você há de convir que desde o início lá da criação, Satanás ele seduziu Eva, que seduziu Adão, e Adão comeu da árvore que Deus tinha dito para que não comesse. E por causa do fruto da árvore que Deus tinha dito para que não comesse. E por causa disso, o pecado entrou na raça humana. Então quem é o nosso inimigo? O primeiro é Satanás. Ele é sedutor e ele é aquele que conduz nós ao caminho do erro, ao caminho do pecado. Ele foi quem infiltrou a natureza pecaminosa mediante a sedução dele. Um dos nossos inimigos, à luz de Efésios, é Satanás. Hoje, talvez você precise até entender que não tem que estar lutando contra carne e sangue. Não é contra parente, nem derente. Não é contra irmão, nem parentesco algum.
Porque o grande inimigo, um dos grandes inimigos do povo de Deus é Satanás. Ele é homicida desde o princípio, mentiroso, sedutor. E a única forma de a gente se ver livre de Satanás, a Bíblia vai dizer isso em Efésios, eu faço questão de ler para você e trazer esse princípio na carta aos Efésios, no capítulo de número 6. A única forma de a gente se ver livre de Satanás é quando a gente se reveste do poder do nosso Senhor, do nosso Cristo. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra a cilada do diabo. A gente só consegue vencer o sedutor, o que seduz o homem, a pecaminosidade, que é Satanás, quando a gente se submete a Deus, por meio de Jesus Cristo. Se não me falha a memória, é em Tiago que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Talvez esses dias você esteja lutando para vencer o pecado, dirigido por Satanás e seduzindo na sua mente, no seu coração, para que você o peque. E você está tentando fazer isso com as suas próprias forças. Eu quero dizer, só mediante a aliança com Deus em Cristo você consegue vencê-lo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra a cilada do diabo. Finalmente, quando a gente vai lá para o final do livro de Apocalipse, no capítulo 19, no capítulo 20, quem vence Satanás, o inimigo do povo de Deus, sedutor de muitos que ouvem a sua voz e leva à pecaminosidade, quem vence Satanás é Jesus Cristo. É Ele que o prende, é Ele que o condena às algemas eternas, logo após o milênio. Só Jesus Cristo. E aí você pode dizer, o único que pode vencer os inimigos do povo de Deus, primeiramente Satanás, é Jesus. Se submeta a Jesus, querido. Só por Ele você tem a força contra as trevas e contra os príncipes das trevas. Quem é um outro inimigo que a Bíblia apresenta do povo de Deus? É o pecado, porque Satanás seduziu Adão e Eva e eles pecaram. E o pecado, na verdade, segundo a Bíblia em Romanos, leva à morte. Por isso que Davi, ele suplica a Deus: perdoa os meus pecados. E o interessante é que quando Davi suplica perdão dos pecados a Deus, ele diz, ele atrela a ideia da opressão dos inimigos, porque no cenário de Betseba, quando ele peca, Deus levanta os inimigos, consequência do seu pecado. E então aí a gente percebe que Davi está atrelando a ideia de opressão do diabo, mas também alocada à questão do pecado. E por quê? Porque Satanás é que nos induz a pecar. Lembre-se que também no capítulo 24 de 2 Samuel, quem incitou Davi a pecar e a contar o povo foi Satanás. E Deus então perdoa também o pecado de Davi e diz a Davi que o perdoaria. E por isso então Davi escolhe os 3 dias de praga do Senhor, porque confiou na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus também nos é apresentada plenamente na pessoa de Jesus Cristo, por intermédio da sua bondade. Quem é um outro inimigo, pastor, do povo de Deus, da igreja de Deus nos dias atuais? Sabe quem é um outro inimigo, meu querido? A Bíblia fala que é a morte. Mas a morte, inclusive ela, também será, à luz de 1 Coríntios 15, lá para o verso 26 do capítulo de 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que Jesus vai colocar todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser derrotado é a morte. A morte que assombra muita gente, que traz dor e tristeza para entes queridos. Esses dias nós temos experimentado isso de uma forma muito clara, aberta diante dos nossos olhos. Hoje no Brasil, a gente compreende 26 mil mortos por causa do coronavírus, e tem feito com que muitas pessoas se separem uma das outras, pais de mãe, esposo de esposa, filho de filho, irmão de irmão, avô de neto, neto de avô. Mas por que tudo isso? Porque ainda estamos numa terra temporária.
Mas iremos para a terra permanente por meio da ressurreição de Cristo e teremos um corpo ressuscitado, incorruptível, e vamos para a Nova Jerusalém, a pátria celestial, a terra celestial, e só podemos chegar até ela mediante Jesus. Mas ainda não chegamos até lá, então precisamos agora pedir a Deus como Davi: Deus, me dá direção durante a peregrinação, durante essa caminhada, durante todo esse percurso. Perdoa os meus pecados e livra-me de todos os meus inimigos. A confiança de Davi estava em Deus. A confiança da igreja deve estar em Deus, mediante a aliança que Deus fez com ela, na pessoa de Jesus Cristo. Quem é o último inimigo a ser derrotado nesse cenário, querido? É a morte. E porque só em Cristo conseguimos superar a morte, eu queria ler com você o princípio de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18, do livro de Apocalipse. Vá comigo e a gente encontra esse princípio claro. O inimigo do povo de Deus, que é a morte, ela também foi vencida por Jesus. Por isso que só em Jesus, nessa aliança com Jesus, nós vencemos de todos os nossos inimigos. Deus nos livra de todos os nossos inimigos: Satanás, pecado, morte, inferno, só na pessoa de Jesus. E Ele livrou tanto o Rei Jesus, porque o Rei Jesus superou a morte, o Rei Jesus venceu Satanás, o Rei Jesus ressuscitou o terceiro dia, o Rei Jesus tem a chave do inferno e da morte nas mãos. Quando eu e você nos submetemos a Cristo, nós estamos livres, e aí a plena confiança, mesmo nessa peregrinação ainda temporária. Olha capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Quando ele vai exatamente mostrar o Jesus exaltado, glorificado no reino eterno, João, na sua revelação, na revelação que recebeu de Deus, ele vê Jesus dizendo: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui vivo para sempre. A morte não tem poder mais sobre Jesus, porque Jesus foi morto, mas vive para sempre. E tem uma chave da morte e do inferno. O que é a chave? O controle, o domínio, o poder. Quando estamos, então, em Cristo, é a única maneira da igreja hoje ter a vitória sobre o pecado, a morte, o inferno e Satanás. Mesmo durante essa peregrinação com lutas e provações, você precisa colocar agora a sua confiança em Cristo, e essa confiança também em Cristo, que lhe livra dos inimigos eternos, mortais, ferrenhos, vai também te dar conforto nas lutas temporárias, nos conflitos interpessoais, nos conflitos intrapessoal lá da sua própria alma. Como ter paz, como ter segurança dentro de nós mesmos na nossa caminhada. É porque nós somos autossuficientes. Tem gente que diz: olha, pense positivo. Não é pensando positivo que você tem conforto, segurança e consolo. Não é colocando a mão na testa e fazendo uma meditação temporária. Querido, é confiando plenamente em Cristo. Ele dá conforto, segurança, mesmo diante dos nossos inimigos temporários. Porque Ele já venceu nossos inimigos eternos: o inferno, o diabo, o pecado, Satanás. Jesus Cristo, Ele tem o poder, a autoridade. Por isso, a grande ideia, Davi confia em busca do Senhor para si e seu povo, perdão, direção e livramento. Só Jesus pode dar perdão, direção e livramento ao povo dele. Só Jesus já deu perdão, direção e livramento para a sua igreja, para os cansados, os abatidos, porque quando chegarmos na eternidade, nós estaremos plenamente livres de toda dor. Olha o que diz o livro de Apocalipse 20, 13b até 15. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte, o mundo
dos mortos foram jogados num lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha seu nome escrito no livro da vida foi jogado num lago de fogo, porque Jesus é o Senhor e controla e deu vitória a todos aqueles que confiam e vão para a Nova Jerusalém, cidade eterna. Lá não vai precisar mais você enxugar lágrimas pela perda de entes queridos. Lá não vai haver dor. Você não vai precisar estar tomando nenhuma medicação, porque o Senhor te livrou em Cristo da morte, do inferno, de Satanás e de toda a dor que o pecado nos trouxe na humanidade decaída. Só em Cristo é possível assim ter. Por isso, como esse salmo nos ajuda a compreender essa verdade? Primeiro, mostrando o Senhor garante aos que nele confiam e guarda a sua aliança, direção e perdão. Primeira estrofe de 1 a 10. Segunda estrofe de 11 a 22. Davi confia e busca do Senhor para si seu povo, perdão, direção e livramento. E a grande ideia de todo o salmo: o Senhor livra, conduz e perdoa o rei e seu povo que nele confia. No cenário de Davi, no cenário de Jesus, Deus, por meio de Jesus, assumiu nossos pecados, perdoou nossos pecados e nos livrou de todos os nossos inimigos. É isso que na manhã de hoje Deus deseja que você entenda e guarde no coração. Confiante em Deus, nós adoramos a Ele por meio do Pai, ou por meio do Filho, por meio de Jesus. Vamos cantar a antífona, canção do número 1 do cantor cristão. Esta canção nos ajuda a adorar a Deus pelos benefícios que Ele nos fez através de Jesus. Vamos fazer isso agora. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido lá na cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá do céu. Aleluia, aleluia. Obrigado, Selma, Marcelo, Wellington. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos cada dia mais aqueles que exaltam o nome dele por intermédio de Cristo e que nos ajude a vencer os inimigos por meio do Cristo que morreu, ressuscitou e nos garante a vitória sobre todos eles.
Vamos orar. Deus abençoe teus filhos, fortaleça-os na fé, anime-os na caminhada, na peregrinação até aquele dia, mediante a direção segura de Jesus, mediante o perdão seguro de Jesus, mediante o sacrifício de Cristo, nós somos capazes, sim, de vencermos todas as lutas, todas as circunstâncias, todas as tribulações. A Ti seja a honra, a glória em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Estaremos de volta hoje à noite, estudando o livro de Apocalipse e confiando nos planos de Deus através desse livro. Não perca, esteja conosco. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.